Olá, bem-vindos a mais um Good Talks. Isso mesmo, a nossa mesa de boas conversas. E hoje a gente tem convidados muito queridos, que é o Davidson e a Elionai, músicos, produtores de eventos, né? A gente vai falar sobre muitos assuntos envolvendo tudo isso, né? Família, trabalho. E gostaria que a gente começasse vocês se apresentando, contando um pouco da história de vocês, talvez de quando se conheceram, alguma coisa assim. Legal, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente gosta muito de vocês, vocês são É nossa. inspirações para nós. A gente gosta de estar na companhia de vocês, né? Boa Muito noite. Realmente vocês são referência na nossa vida, saibam disso, mesmo Sim. velhinhos assim. A gente quer chegar Tem que na vencer esse velhice trauma. assim como vocês, Exatamente. fofinhos. Olha só. 60 anos, Ela dessa es- maneira. Paciência. Vocês viram, né, gente? A gente tem sofrido bullying aqui, né? Um bullying, mas vamos vencer isso aí. Essa ofensa. Filtro do amor. Não importa, né, o número da idade. O importante é o que a gente se sente. Eu não me sinto velha, né? A gente Claro. se sente super novos, né? É. Eu só tenho 29 anos. Eu sou novo. Novíssimo. Tá bom. Bom, então, conta a história, né? Eu sou Elionai, esposa do Davidson. Nós somos casados Linda. há 8 anos. Temos 2 filhos, a Giovana, que vai fazer 3 aninhos, e o Gabriel, que vai fazer 3 meses de vida. Olha só. Isso aí. A gente se conheceu na igreja, né, gata? A gente Assembleia. veio de uma igreja, eu não queria falar o nome, mas eu já falou. Uma igreja tradicional, Assembleia. A gente se conhece há muito tempo já, acho que desde os 15 anos que a gente sempre se vê na igreja. Desde bem jovem, assim, mas a gente não se falava, só ficava se vendo. Eu era da sede, né, estrelinha. Da O sede. músico, Estrelinha, o tecladista, o famosinho da igreja. Olha, com status, né? E a Eliana era de congregação. Congregação, feinha, aquela... Pô, história triste. Vitimismo. Ela é- Brincando. Não, mas era real, se pegar uma foto assim... E aí a gente Põe na sempre- tela aí, gente, a foto da Leonardo quando ela tinha 10 aninhos pra gente ver. Meu Deus. Bota um antes e depois. E aí a gente sempre se via na igreja, mas assim, meio de longe, né? Se via nos eventos, nas festas. Eu cheguei aí na igreja dela algumas vezes, aí rolava aqueles olhares. Pessoa ali interessante, de Deus, né? Cheia de unção, varou. Você Verdade. regia, né, gata? É. Leonardo era regente, da Regente de um mocidade. da mocidade. Né, meu amor? Com quantos anos? E assim, ó. Uns 15 anos de idade. 15 anos de idade. Regendo a Comecei mocidade. cedo a trabalhar na igreja. Olha. Era lindo ver ele na Não, regente. também filho de pastor da Era Assembleia faz lindo, tudo, ele né? tava apaixonado. É sério. Porque não, mas porque ela regia assim, mas ela adorava, se entregava. E aí a cara dela assim, ela regia, mas chorava e ficava no mundo dela. Era muito lindo. No mundo Como é que faz de dela. novo aí? Como é que ela fazia? Era muito bonitinho. Muito bonito. Cala, conta aí alguma coisa também. E dessa é época isso. aí. Aí uma amiga nossa nos apresentou, começamos a conversar. O Deco não queria compromisso, né? Ele foi bem Verdade. claro. Falei, não quero nada sério, Olha, quero Falou. só... Era um mau caráter. queria curtir. Queria curtir, queria só... Não. Sem vergonha. Aí a minha e resposta tal. foi: eu te dou 1 mês, você estará apaixonado me pedindo em namoro. Falei Você assim. acredita Olha. nisso? E deu 30 dias. a Não gente deu tá- menos. E aí foi isso, a gente começou a namorar, casamos com 1 ano e 7 meses de namoro. Estamos até hoje, né, Deco? Estamos aí, firme e forte. Quantos anos? Casados? 8 8, né? anos. Vocês Oito. falaram. A gente namorou 1 ano e meio É, 1 ano e 7 meses. e já nos casamos. Isso aí. Tomou vergonha na cara. Tomei, com certeza. De menino para homem. Tá se tornando um homem, né? Tá se tornando, hein? Tá se tornando. É, a gente Pessoal, tá né? sempre em crescimento, né? Com certeza. Isso aí. E aí o Davidson é músico, né? Sim. Músico profissional. Aprendi na igreja desde os 10 anos. A minha família é toda de músicos. A minha avó toca na igreja até hoje. É um exemplo para mim de perseverança, né? De serviço na igreja. Uau. Meu pai também toca diversos instrumentos, então foi natural para mim. Meu pai foi me ensinando assim. E aí
E aí é isso. Você toca algum outro instrumento além do Não, teclado? só teclado. Só Mas teclado. podia ter aprendido, Podia. pelo jeito, né? Poderia A ter família aprendido. toda de músicos. Pois é, meu pai toca um pouquinho de cada instrumento, Olha. mas eu fiquei só no Só no teclado. teclado. No teclado. E aí ele parou com a regência. Parei com a regência, mas sempre fui muito ativa nas organizações de congressos. Não tem como, né? Então, Fugir. eu sou produtora de TV e eventos, né? Mas eu pratico isso desde a igreja, assim, recepcionando as pessoas. É até uma observação legal que dá para aprender várias profissões na igreja, né? E exatamente como é Com lá certeza. fora. Então, eu já vim treinada da igreja para a vida. Uau. Não sabia naquela época, né? Mas já não estava tinha sendo... noção. Já era um treinamento. Então você parou da regência, mas continuava participando das Sim, organizações sim. e foi se especializando, Sim, digamos assim, exatamente. nessa área de eventos. E quando vocês casaram, teve aquele momento... A gente vê muito isso, às vezes acontece com as pessoas, casa, aí começa antes do casamento, na verdade, né? Eu já vi muito isso acontecer. O casal começa a organizar a festa do casamento, aí já começa a diminuir as atividades na igreja ou alguns relacionamentos de amizades. Aí tem aquele gap, assim, né? Fica um momento sem muita ação, muitos relacionamentos, amizades. Aí Sim. depois, como que foi com vocês? Aconteceu isso? Teve esse Aconteceu. intervalo? Você fala de igreja ou de amizades? De tudo. De tudo. Foi exatamente assim. Próximo ao casamento, acho que não sei que loucura que dá na cabeça, a gente começa, né? Eu acho que também tá mudando de fase, né? Transicionando. Sim. Só que a gente foi para um caminho bem perigoso, né? Porque a gente parou machucados. A gente resolveu, mudamos de cidade e aí a gente não encontrou nenhuma igreja para frequentar cultos e tal. A gente decidiu ficar meio... Aí a gente distante. ficou em casa e nesses 2 anos as piores coisas aconteceram. Foi caos, né? Nós ficamos 2 anos meio que afastados. Nossa. Início de casamento, né? Início de casamento em outra cidade, Pois Exatamente. sem... Achando que estávamos no caminho, né? No É, caminho sim. certo, assim. Geralmente quem tá errado acho que tá no caminho certo, né? É o engano mesmo. E aí foi quando a gente Põe o conheceu. microfone mais. Quando a gente conheceu. Eu vim a primeira vez, né, na Central. Sim. A gente estava numa crise, assim, bem. Foram 2 anos complicado. bem difíceis. E aí, num dia, assim, de revolta, eu queria sair de casa e vim pra igreja. Que era bem crente. E aí, desde então, a gente se firmou aqui, né? Temos crescido e vivido grandes transformações. Sentiu um ambiente bem familiar, né? Depois a gente entendeu o porquê, né? Porque a Dai veio do mesmo Foi uma ambiente que a gente e tal. Cristocidência, que Cristocidência. fala. né? Depois a gente, por coincidência, né? A gente viu que a gente tinha os mesmos... A gente estava no mesmo ciclo de Sim. amizade lá no Facebook. Exato. E daí a gente perguntando assim, né? Como é que foi? Acho que a Dai comentou, você é de Itapecerica? Perguntou pro Foi David. isso mesmo. É verdade. E daí vocês falaram que era, e depois era da mesma igreja. Mesma igreja numa época Diferente. diferente, né? Muito interessante isso. Uau, Muito mas interessante. Cristocidência mesmo. Cristocidência total. Até eu perguntei isso ali também por uma curiosidade que a gente já comentou, né? Mas compartilhando novamente, que eu e a Dai, até na nossa lua de mel, Eita, os vocês detalhes. foram a gente se encontrou lá cantando na igreja. A gente se encontra. Que Que legal. bom, isso é Que legal, lindo, gente. Você vê? Isso é lindo. Fiéis. Aí, Mas é engraçado, né? A gente acredita, não sei, mas pelo menos, não sei se é uma questão de ser do interior, porque você não era, né? Então não dá pra dizer isso. sou Mas, o cara assim, da capital. Se o David é da sede, eu sou da Exatamente. capital. Tá, mas a questão é que quem leva os filhos para a igreja, quem traz os filhos para estarem nesse ambiente de igreja e de participar de cada etapa da igreja, deixar fazer tudo, né? Eu mesma, por exemplo, meu pai não tinha filtro, ele deixava fazer de tudo, assim, não no sentido ruim, né, de bagunça, Mas serviço. mas Se de envolver em todas serviço, de as áreas, tudo. Eu né? tava sempre envolvida em legal. várias Até no círculo de áreas. oração, né, Dai? Até no círculo de oração, hoje eu sei, né, fazer algumas coisas por conta disso, Regência né? também, sabe fazer. Ela Regeu, sabe, eu tenho não certeza sei. que a Dai era regente. Sabe. Você era Eu regente, sei Dai? Confessa, Dai, você era regente. Eu era. Foi bem um ar de confissão mesmo, né? Eu era.
eu era do ciclo de oração, olha só. Meu Deus. Ciclo de oração, mocidade, né? Falar, a gente tá no mesmo ambiente, né? Vou falar, Sim. não jovens, mocidade. Na minha época Exato, era mocidade. mocidade, né? Ia para os congressos. Mas foi um tempo muito bom em que deu bagagem para a gente exercer o que a gente exerce eu acho. hoje, né? Eu acredito que faça parte dos nossos processos, né? O processo de você entender o que eu estou fazendo aqui, literalmente. nesse departamento aqui. Você entendeu? Mas depois você vê que você usa para algo na sua vida, Pode algo crer. maior, no propósito de Deus. Agora, eu queria Isso é aproveitar interessante. e a gente explorar um pouco mais esse assunto que vocês falaram, porque eu acho que isso muita gente vive. Então, o que vocês podem dizer que passa na cabeça de quando a pessoa se afasta, assim, da igreja, né? E, sei lá, se engana, igual você disse, assim, não, tá tudo bem, eu tô no caminho. Porque a gente sabe que muitas coisas não acontecem da noite pro dia, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco, assim, como que vocês se sentiam, até que momento vocês falavam, não, tá tudo bem. Aí, o que aconteceu que vocês começaram a falar, não, peraí, Sim. alguma coisa tem que mudar. Uhum. O que vocês podem Eu acho falar? que acontece de forma muito sutil. A gente se casou e aí, domingo não vai pra igreja, no Sim, outro ficou também. cômodo, né, a vida. Aí você vai caindo nesse comodismo e vai perdendo o desejo de estar na igreja, né? E a gente veio de um processo meio complicado, assim, de feridas. Então, naquela igreja a gente não queria estar. E aí também não encontrava nada que fosse parecido, porque tem toda aquela questão, né, de liturgia, o preconceito, lá. E aí a gente foi caindo, né? Aí comecei a trabalhar, era muito corrido no trabalho e a gente, na verdade, parece que eu nem percebi. Sabe, quando eu me dei conta, eu vi que, meu Deus, eu fiquei afastada por 2 anos, sabe? Eu acho que é aquela ilusão da religiosidade, né? Porque você vem da igreja, você já sabe que é errado. Então, a gente casou, a gente estava vivendo a nossa vida, trabalhando, não fazia nada de errado, entre aspas. Sim. Mas longe do Senhor, a motivação, o caráter não é, né? Não é Exatamente. trabalhado. Então, é como se você estivesse se enganando, né? Tô vivendo uma vida aqui, bonitinho e tal, não tô fazendo mal para ninguém, então beleza, não preciso ir pra igreja. Aí tem aquele negócio, não, eu oro, eu faço a Exato, minha faço minha oração. oração em casa, Nem tô isso, bem tá? com a minha Nem esposa oração. e tal. Às vezes não faz, mas diz que faz, né? Diz que faz, né? Tipo, é o lance de já ter ido pra igreja, dá uma falsa sensação de segurança. Eu já sei, é verdade e tal, sei. Eu acho Alguns que também, versículos, às vezes, tudo certo. sabe que eu acho que às vezes é o prazer do pecado. Quem sempre foi da igreja, eu não vou generalizar, tá? Mas tinha uma certa, não tô indo na igreja, sabe? De uma sensação de pertencer ao mundo, que parecia ser gostoso, assim, não preciso ir mais na igreja, não tem todas aquelas regras e tal. Mesmo Como se tivesse se livrado de um peso. exatamente. Só que muito temor no coração, porque esse tempo que eu fiquei afastada, eu nunca tive coragem de fazer nada de errado. Porque eu tinha muito temor, eu sabia, né? Eu servia a Deus, eu sabia o peso que tinha das coisas. Então, era só uma vaidade de pecado mesmo, assim. Não tinha nada tão profundo, sabe? Era só... Um pecadinho. Um pecadinho sutil. Mas que a longo prazo a gente percebeu que foi... Nossa... Aí vai Foi esfriando sem perceber. Exatamente. Aí depois de 2 anos E a pra gente voltar, né? E pra voltar, porque é muito difícil difícil. pra voltar. Parece que nunca mais você vai encontrar aquele lugar em Deus de... É terrível, assim. Você vem pra igreja, escuta, mas não para sentir a presença, para trazer de volta, custa muito. Porque a gente fica se acusando também, né? Tem a questão da acusação. Sim. E para achar uma comunidade que seja diferente, né? Que você se sinta em casa, se sinta abraçado, demora também. Porque às vezes você vai em algumas igrejas, isso acontece, mas não é tão natural, né? Tipo, é uma coisa meio mecânica ali. Pega o número e tal, chama no WhatsApp, mas você não sente que é aquela conexão genuína, aquele amor, tá ligado? Então a gente foi em algumas igrejas, né? Fomos. E aí a gente sentia, poxa, foi legal, mas meio forçado, estão enchendo o saco aqui, meu. E Eu na acho que sen- talvez e- Deus queria que a gente viesse pra cá, né? Porque, e sei lá. ainda assim, o dia que eu recebi o convite para vir aqui, a primeira coisa que eu falei, eu tenho até que caçar essa mensagem. Pelo amor de Deus, não é aquelas igrejas de parede preta que as pessoas ficam dançando. Justamente, era. Igreja E- de parede preta. E quando eu cheguei, tudo escuro, na hora do louvor, eu já vim com o coração endurecido, assim, né? Não vou.
Aí quem estava pregando era o pastor Rogério, no dia, a primeira vez que eu vim era o pastor Rogério. E depois teve algum momento que a Dai, não sei, em algum momento chamou todas as mulheres ou pessoas lá na frente para orar. E a Dai veio orar por mim. E sabe aquela oração que revela tudo que tem dentro de você sem ninguém saber? Caramba. Aí foi aquele dia que eu falei, olha, tem alguma coisa diferente Tem parede aqui. preta, mas tem algo mais. Exatamente. E aí, no domingo seguinte, o Davidson veio comigo. Sim. Né? Era uma conferência feminina, 2018, né? Eu acho Aí que tinha uma pregadora de fora. Foi muito forte aquele dia. Gringa. Acho que foi. Talvez a Ju. Foi uma hispana, eu acho. A Graciela? Não foi. Não sei. Uma de cabelo curto, assim, enfim. Enfim. Mas aí a gente sentiu, Mas esse qual ambiente foi aqui a é diferente. virada de chave, assim, que fez vocês pararem com esses 2 anos e falar, não, vamos... Foi exatamente Vamos quando a gente chegou voltar. aqui na igreja. Sim, mas o que, Pra que gente fez chegar até vocês aqui. chegarem na igreja? Não... Briga no casamento. Ah, é? A gente tava em crise e aí tinha alguns amigos que estavam acompanhando, tentando ajudar, assim, mas que também não eram muito frequentes na igreja. Então ficava aquela, tipo assim, vamos aí, a gente no caminho, Deus ajuda a Acha gente. alguma coisa. E aí eles vieram pra cá primeiro, O né? motivo de eu ter vindo foi por conta de uma briga nossa e eu queria sair. E eu vim. Gente, obrigado Falei, demais. vou me revoltar nesse casamento, vou pra Ainda igreja. mais. Exatamente. Deus. Foi os Revoltada. primeiros casamento, anos. Hoje eu né? olho pra trás e falo que foi o Senhor que nos manteve. É, E os cuidou. princípios lá de trás, né? Sim. Porque o divórcio nunca foi uma opção pra gente. Então, mesmo que tivesse difícil, mano, tá difícil, mas é Não isso. era uma opção, né? Não tem como voltar pra trás. Que é a Débora. Então foi aqueles ensinamentos do passado Sim. que ajudaram Exatamente. vocês Exatamente. Total. se manterem mesmo na dificuldade, né? Exatamente. É. E aí eu decidi, o dia que eu vim, eu decidi que não, agora eu quero voltar, quero firmar. E o Davidson veio junto, eu zero expectativa, assim, porque tava bem ruim. Meu Zero Deus. expectativa. Não, de verdade, assim, tô falando de verdade, tô falando a verdade. A Pode falar, pode revelação. falar. né? Não, mas Não, é não verdade. tinha expectativa de Sim. que fosse mudar alguma coisa, nem... E aí começou a nossa transformação aqui, né, David? Sim. Graças E é a Deus. engraçado que no nosso ambiente de trabalho, as pessoas perceberam assim, caramba, você tá diferente, velho. Eu falei assim, pois é, voltei pra igreja, cara. E a gente trabalhava numa igreja, né? A gente trabalhava numa igreja, mas a gente estava muito distante, assim, de Deus. Meu Deus. No coração tava bem ruim. Isso serve de um alerta, assim, né? Porque é uma coisa muito Bizarro. sutil, né? Que acontece. E a gente vê acontecendo, né? Com muita gente. Vai- E sempre a pessoa fala, não, tá tudo bem, eu faço a minha oração, Exato. eu tenho a minha vida com Deus. Não consegue perceber, né? Não consegue. Às vezes acontece igual uma crise, né? Uhum. No casamento ou qualquer outro tipo de Quando vê, problema. tá tão longe que pra voltar, meu Deus. Não. E a gente sente isso, né, vindo muito depois da pandemia. Parece que depois da pandemia, como a galera foi se esfriando e parece que não encontram forças. Muitas pessoas, né, nem estão vindo mais na igreja, né? E isso é algo geral, né? A gente tem conversado com vários pastores e vários pastores se queixam dessa questão, desse esfriamento. Mas é por conta disso, né? Você vai entrando nesse buraco que, de repente, Sim. Precisa... fica confortável, precisa ok. ter a atitude de dar o primeiro passo e esperar que o Espírito Santo faça a obra, né? Sim. Porque é ele quem convence. E ele responde, né? Ele com o responde. coração quebrantado. Quebrantado. O complicado é que nessa fase aí a pessoa não consegue perceber, né? Enxergar. Fica cego e aí só Cê- com uma crise, só com algum problema É muito verdade, grande, a porque pessoa eu me pega achava uma coisa normal, crente normal. Eu também me achava normal. Mesmo tudo não certo. estando indo na igreja. tava Normalzinho, eu não tudo fazia Pois é. nada de errado, tava normal, crente normal. Só que não, né? Acho que isso aí dá até pra gente explorar essa questão de trabalho e igreja, né? Vocês acham que isso interferiu? Sim. E, assim, digam como isso interferiu e talvez qual o equilíbrio que vocês encontraram, né? O fato de trabalhar em uma igreja te dá a falsa impressão que ali você já está cumprindo com a sua parte de cristão, já está frequentando, só que a gente não cultuava Deus ali, né? Nós estávamos para trabalhar, está concentrado, E aí também é pode ser um caminho, né, do esfriamento, assim, que você vai trabalhando, aí vai se frustrando, vai vendo um monte de coisa, um coração machucado, ferido, vai ficando desesperançoso cada vez mais. Sim. E aí que vai E a entrando a maturidade, frieza, né? e a imaturidade também. Porque eu acho que não é um problema
né, trabalhar na igreja, assim. Hoje eu acho que a gente teria maturidade para Sim. trabalhar no mesmo ambiente e estaria tudo bem. Mas é o lance da maturidade, de começar a inverter tava as pronto. coisas. Não estávamos Exatamente. prontos. De achar que estava fazendo para Deus, mas na verdade não era para ele diretamente. Estava fazendo mais para o trabalho, assim. E aí isso foi esfriando bastante a gente. Na verdade, também a expectativa no outro, né? Ninguém é obrigado a Sim. ser santo, porque eu quero que eles... Tem que dar o testemunho, claro, mas a gente tem que entender que, como cristãos, estamos todos em transformação, todos temos pecados, e né? É se achar muito certo a ponto de querer julgar o pecado do outro, né? Exato. Você sente... Acaba sendo um orgulho, né? Disfarçado, assim, eu sou melhor do que eles. Então, você vê, estava totalmente errada e achando que o outro que estava errado. Pois é. O orgulho é terrível. Não, E é o Espírito Santo que traz essa clareza, né? Essa maturidade, esse entendimento. É o alerta. Quem tá de pé, cuide-se para Pra que que não não caia, caia. porque pode acontecer, né? Quem pensa estar de pé, né? Escutem, quando alguém falar para você, olha, cuida, você está se afastando, dê ouvido, porque Pode crer. Talvez a pessoa quem tá tá de enxergando fora isso. consegue tá ver de fora, tá você. enxergando e você tá ali. Exatamente. Sim. Porque Não engana. Né? foi notório quando a gente voltou para a igreja, para congregar mesmo, e voltou a ter um relacionamento com Deus, as pessoas falavam assim, cara, mas vocês estão diferentes. Aí eu lembro de falar assim para um amigo, pois eu achei que tudo bem ficar em casa, fazendo meu culto em casa e tal, mas é muito diferente quando você vai todos os dias para a igreja, quando você vive em comunidade. É um compromisso quando com você é Deus, um discipulado, compromisso então. com as pessoas, né? Que te faz manter firme, porque você estar em comunidade faz ter compromisso com os irmãos, né? Exatamente. E você aprende, né, uns com os outros, Sim. você testifica, você vê o testemunho de outras pessoas, e isso vai fazendo você crescer, né? Por isso que Paulo fala, né, pra gente não deixar de se congregar, exatamente. Que é muito importante, para o crescimento em conjunto. E eu tô lembrando aqui que, na verdade, tudo isso aí aconteceu antes dos filhos ainda, né? Sim, graças a Deus, né? Sim, os dois graças a primeiros Porque Deus. o que seriam das nossas crianças no meio dessa... um ambiente ambiente de briga, hostil, né? exatamente. Meu Deus. Seria Foi, terrível, graças a Deus. O Senhor nos livrou disso. Tem uma questão aí que a gente tinha nem vontade de ter filho, né, Deco? Nem o A desejo gente não era de ter. pleno, né? Não era totalmente feliz, como é que... E tinha um pouquinho de feminismo, né? Aqui. Que foi também, quando a As gente começa a influências. trabalhar, começa a ser influenciado, não percebe. Verdade. E aí, quando eu vi, eu não tinha vontade de ter filho. O meu casamento é totalmente ruim por causa das minhas atitudes também, né? Que você não enxerga o seu marido como um cabeça, e aí... Mesmo que ele não esteja sendo, né? Sim, não, mas são Verdade. princípios bíblicos, né? E a bênção, né? No- Isso reflete na família, né? Na casa, no Uhum. ambiente, as bênçãos do Senhor que eram para serem liberados sobre a casa, exatamente. sobre a vida, Sobre o lar, acaba, né? E foi assim, Deus purinho que guardou. Foi ele. Eu falo assim, eu não tive assim alguém para pegar a minha mão e falar, você tá errada, você tem que ir por esse caminho. Foi o Espírito Santo que eu ia pesquisando assuntos. Aí caí na questão do feminismo, e aí uma cristã falando sobre feminismo, e aí comecei a me convencer de que aquilo era errado. Olha. E fui sempre colocando em prática, né? Aquilo que eu percebia que estava errado, ia colocando em prática e com Deus. Você casou com essa mentalidade de feminismo? Não casei, daí. Não? Depois, Isso né? foi depois. Nos ambientes que a gente entrou. Que foi. Sem perceber, tá Sem começou a ser perceber também. influenciado. Exatamente. Tipo assim, tratar... Se eu fazer alguma coisa de errado, aí falavam pra ela, faz a mesma coisa. Faz pior, sei lá. Tipo, Meu Deus. sobre filhos, né? Todo mundo falava... Filhos, "Mano, atrapalha a vida, você precisa trabalhar. Nossa. carreira, né? Carreira acima de tudo. Então. É tanto que o dia que eu ainda trabalhava, né? Quando a gente... o Senhor colocou no nosso coração o desejo de ter filhos e a gente engravidou. E eu falava, o dia que a minha neném nascer, eu não vou mais trabalhar. Nossa, mas foi um Todo choque, mundo, né? assim, né? Ah, pro pessoal lá. Sim. Meu Foi um Deus. choque. Mas eu sabia, né? Porque eu precisava ser trabalhada em dessa questão. Era algo muito mais profundo. E aí, uma decisão que eu tinha, um acordo que eu tinha com Deus. O dia que eu começar, que eu tiver neném, eu não vou mais trabalhar. Porque eu quero me dedicar, educar a criança nos primeiros anos de vida, né? Estar presente.
Pelo menos um período. E a rotina que a gente tinha era impossível, assim, Muitos conciliar. eventos, Impossível. dormir em qualquer horário, sempre à noite. Sempre, né? Feriados e virada de ano trabalhando. Não teria tempo. Não seria saudável. Mas eu vejo claramente, cara, que a gente só se manteve pelos princípios lá de trás e porque o Espírito Santo ainda conseguia falar e a gente conseguia ouvir a voz dele bem baixinho, também assim. sem perceber, sabe? Não sabia, não sabia tinha que era isso, mas essa noção. lá no fundo ele ainda tinha um Era pouquinho uma da base, influência. né? Um fundamento. Ali. Se não fosse isso lá atrás, né? E aí, depois que vieram os filhos, né? Primeiro a Giovana, né? Quais foram esses desafios? Vocês entendem que rolou desafio? Talvez teve alguma... Não sei se uma tentação, mas uma possibilidade de acontecer de novo aquele negócio de ter um intervalo, se distanciar da igreja. O que vocês sentiram? Alguma coisa parecida? Depois disso, não. Não. Não, de sair da igreja não, mas um período de fraqueza espiritual acontece, né? Eu não sei se vocês sentiram eu isso, acho mas... que não. Tipo assim, de ficar muito tempo sem ir pra igreja por causa da rotina, aí a Foi rotina é uma pandemia, bagunça, né? Mas na pandemia a gente serviu muito aqui na igreja. Não, mas depois de nascer, né? Ele tá falando, acho. Acho que Depois não. de nascer? Porque que nasceu. eu acho que o nascimento de um bebê, a Dai pode falar, nos conecta tanto a Deus que não tem como passar um dia sem pensar numa troca de fralda, num amamentar, uma privação de sono. Aí a gente já tá vendo uma perspectiva de mãe e a perspectiva de pai, né? Exatamente. Totalmente diferente. Interessante isso. Eu não sei se é porque a mulher, né? A mãe É. tem uma conexão Exatamente. direta com Deus. E tudo, assim, a gente... Tudo espiritual, né? Porque numa troca de fralda você fala, caraca, eu tô limpando... Meu Deus, perdão. Eu estou limpando alguém aqui e aí fala sobre os pecados que o Senhor nos lava e estou privando o meu sono. Meu Deus, pior, Jesus passou por um sacrifício muito maior. Olha. E aí a gente vai sendo ministrado. Vai sendo tudo, assim, vai sendo tudo cada... fichinha, assim, tudo... Qualquer dificuldade se torna muito pequena perto do propósito, sabe? Comparado ao propósito, que é muito maior. Uau. Isso é olhar pelo ângulo também do amor, né? Porque a gente começa a enxergar os nossos filhos com esse olhar de amor, né? Que o amor que se compara ao amor de Deus. É uma morte do eu, né? Do nosso querer, até mesmo de mulher, de fazer as nossas coisas. Quanto é bom, né? Assim, um banho que a gente toma, como é significativo para nós mulheres quando a gente está lá cuidando dos nossos filhos. Mas a gente faz isso de uma forma... Eu não vou falar assim que é 100% leve, né? Não vou romantizar, porque não é assim, uma coisa muito leve. Mas é uma coisa assim de... Você começa a olhar assim... Nessa perspectiva do amor. É maior do que eu, né? Esse amor que eu dou para o próximo, que eu cuido, que eu me nego, né? E eu achei muito interessante você falar que largou a profissão para você se dedicar aos filhos. Mas nesse período houve alguma questão assim de luta? Com certeza. Nessa questão, não, mas é para eu estar trabalhando, mas eu tô primeiro, aqui. você olha as coisas acontecendo, né? Aí é aquilo, né? Não faço mais parte disso. Dá aquele sentimento de, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas eu me mantive firme até pouco tempo. Sempre vem essas crises. Diante de uma crise, assim, né, financeira, nossa, mas se estivesse trabalhando, poderia ajudar e aí tal. tem que toda vez lembrar de tudo, o propósito. Esses dias foi engraçado. Eu fiz um trabalho bem grande, né, um DVD, aí recebi um valor considerável. Aí ele falou assim, nossa, que valor, né? Se você não fosse casado, você poderia gastar com o que você quer, né? Um instrumento e tal. Eu falei assim, gata, só tô recebendo isso aqui por causa do meu casamento, por causa de você, por causa da nossa família e tal. Aí ela, tá, é verdade. Porque é isso, né? E tipo, pra a gente mim, prospera por causa eu da família. acredito que essa questão trabalha em mim, vou falar trabalha, até a questão do feminismo, que ficou muito forte. Porque você depender de alguém não é algo muito fácil. É mesmo. Então, em alguns momentos eu me pego assim, queria ter minhas coisas, e aí tem que ficar trabalhando. Eu acho que é o próprio Deus, né? Trabalhando isso no meu coração. Porque eu era alguém bem orgulhosa. Resolvia todas as coisas sozinha. Prática, gostava de resolver minhas coisas, e agora... Não que eu não faça as minhas coisas, mas é diferente, né? Então, O orgulho é ferido, né? De depender do outro. Totalmente ferido.
E Mas você acaba se sentindo mais leve, né? Porque parece que quando a gente tá nessa loucura, né? Do controle, né? Parece que a gente tá num controle. Um controle que não pertence à mulher. E daí a gente vai se sobrecarregando, a gente vai se estressando. Carregando e a um gente fardo que não é sem- nosso. A gente não tem estrutura para aguentar isso, né? E aí a gente não sabe por quê, né? Por que, que a gente tá estressada? Por que, que a gente tá amargurada? Por que, que tá acontecendo algumas coisas interiores dentro do nosso interior? E aí, quando você vê, você tá pegando todo o controle para você, tá deixando, né? Mais uma vez o engano, né? Tá deixando, não tá deixando o seu marido, né, tomar as decisões, dar o Exatamente. direcionamento. Porque isso impede o crescimento dele também, né? Se torna cômodo pro cara. Se É a uma mulher coisa que a quer gente trabalhar tá- e pagar as É contas, uma tudo coisa bem, que a então gente beleza. tá crescendo, né, Davidson? Exato. Porque antes eu resolvia as coisas com muita facilidade. Agora eu paro, deixo o que você acha. É. Porque às vezes eu não sei o que fazer. E aí ele, às vezes, sabe o que fazer, né? Então eu estou Sim. parando, Isso perguntando. é muito bom, né? Ontem aconteceu uma coisa muito legal, porque eu tava prestes a estourar. Uma vez. E eu tenho um lado, assim, muito sanguíneo, então eu tenho me controlado muito, porque o Isaac não é, né? colérica Então, sanguínea, né? Eu também sou colérica ele é sanguínea. super ponderado e ele pensa antes de falar qualquer coisa. Então, eu descobri essa segurança nele, né? De qualquer coisa que, se eu vou estourar, eu ligo pra ele na hora e eu falo, o que que eu faço? E ontem foi assim, eu tava lá dirigindo para tomar uma decisão e aí, aí eu peguei e falei, e agora, Senhor? E agora o que eu faço? Eu vou ligar pro Isaquinho. Aí eu liguei pro Isaquinho na hora. Falei, o que que eu faço com isso? Olha só, eu tô prestes para estourar. O que que eu faço? Eu já sou assim. Aí ele... Calma. Não, mas o que está acontecendo? Não faça isso. E super ponderado. E daí depois eu pensei, aí ele me falou uma pergunta. Eu não vou falar, né, muito abertamente, né? Porque envolve muita coisa, então não vou falar aqui abertamente. Mas aí ele me falou com algumas palavras que eu simplesmente parei, pensei, que me levou, me trouxe de novo, né, para a Terra. E aí eu, ok, daí organizou, ficou tudo bem. Mas essa questão, até essa segurança, né? Eu acredito que o nosso marido, ele tem essa incumbência, né, de trazer essa segurança pra gente, de dar o direcionamento e que a gente vê se perdendo, né? E a gente precisa deixar, né? Porque largar a mão do controle e se deixar ser cuidada. Exatamente. Que é muito Sim. difícil também, você confiar no outro para tomar a direção, assim, é difícil. Uau. E até porque também você, né, é ali produtora, você então, tá organizando tudo. Exato. Se você for fazer a mesma coisa dentro da sua casa, Já trazer fiz, para a deu tudo realidade da Olha. sua casa, olha isso. Pode Dá crer. errado, porque não funciona assim, né? Não é isso que tá na Bíblia, não é para ser assim, então não tem como dar certo. Uau, bacana. Mas quando você pensa na carreira profissional, você não se arrepende nem um pouquinho? Não Não? me arrependo. Eu tenho vontade de trabalhar às vezes, mas eu não me arrependo, assim, de falar... Ai, De ter tirado esse Não me tempo e arrependo. estar dedicando. Muito bom. Quando a gente olha os frutos também, né? Sim. A postura da Giovana, a educação da Giovana, o Gabriel também tá vindo, a gente percebe que valeu a fez pena. diferença, é. Pai, inclusive Olha, tá chorando. a Gabriela Será que valeu a pena mesmo? quer fazer parte. Tô brincando. Não, mas vale muito a pena. É uma diferença absurda, né? Cada caso é um caso, né? Tem famílias que não conseguem mesmo e tem que trabalhar os dois às vezes, ou a mulher é sozinha, né? Uhum. Mas a gente vê uma diferença absurda, né? De filhos que às vezes ficam na creche o tempo todo, ou que outras pessoas cuidam. É. É lamentável, assim, mas é uma diferença muito grande. E Deus cuida, né? Com certeza. É. Eu também falo que eu não parei completamente, né? Graças a Deus tem a igreja, eu consigo servir na Tem a igreja. Dai, Celano. Então isso acaba, né, me envolvendo ali, e aí dá para matar um pouco da saudade, assim, de trabalhar. Não tá parada, né? Parada, 100%. totalmente. Sim. E Ali é muito ativa. É né? muitos talentos. Muitos talentos. Muito o talento. Davidson, ele é músico, né? Você é músico. Ele é músico, parece que ele nem tá aqui, né? Você é músico e muitas vezes você teve essa questão de viajar muito. Uhum. E como que é hoje na sua vida
essa questão do viajar, da família, né? Como é que Sim. vocês administram e administraram Sim. essa questão? Eu pude viver na prática o que todo mundo falava, né? Que é aquela coisa, aquele risco de colocar o que Deus quer que eu faça em risco com o que Deus já me deu. Então, por exemplo, tem o ministério e tem minha família. O ministério é mais importante que a família. Todo mundo falava sobre isso, sobre esse risco, mas eu não tinha noção de como era perigoso jogar com isso. Então eu fui pra estrada achando que Deus tinha falado comigo, vai pra estrada e tal. Sentindo meu coração. Vai fazer a missão, Gata, sentindo né? meu coração, é isso, Deus tá me mandando. Ele, desde o começo, não quero que você esteja nesse ambiente. Desde o começo ela falava isso? Desde o começo. Olha. Ela suportou o quê? Foi 2 anos. É tanto de que estrada. foi algo que não, assim, a gente não entrou num acordo, né? Não foi um acordo. Exatamente, assim. exatamente. Os dois estão de acordo. Eu falei, eu vou respeitar, porque... Ela respeitou. Mas... eu- A gente indo pro Você buraco. não ela aceitei. Concordava, É. apoiando, né? Exatamente. Não tava tudo bem. Eu tinha a minha tropa ali, né? Pedindo ajuda, Sim. conselhos e... Círculo de oração. Daiane de oração, Intercessão. Júlio de oração. E aí eu fui nesse engano de achar que Deus estava me enviando e que as dificuldades que estavam surgindo, tanto no casamento quanto financeiras, eram normais. Tipo, mano, tô fazendo o que Deus quer e é normal, tem que esperar mesmo. Muito perigoso, né? Muito perigoso. Até que chegou um ponto, Eleonai várias vezes falou assim, ó, não tá dando mais, pra mim tá difícil. E pra mim foi difícil ver eu na estrada e ela vindo sozinha pra igreja, com a Imagina Eleonai e pra tal, mim, né, vindo de com a Giovana. Uber, tipo, É, de com a madrugada, Giovana assim. pequena. E aí começou a pesar muito, assim, na minha consciência. E aí eu fui me aconselhar com o Ananiel, né? Que é um cara totalmente avesso A isso. a isso. A E aí ele deu alguns conselhos, ó, tô vendo que vocês estão totalmente desalinhados, um quer uma coisa, um tá achando que tá fazendo a coisa a vontade de Deus, a outro tá percebendo que não tem nada a ver, que a família tá em risco. E aí a gente orou junto, né? Falei, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, que não seja mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer pra gente. Se não for pra eu ir mais, tira do meu coração. Se for pra eu ir, fala com ela. Tira do meu coração, né? Se for pra eu continuar, fala com ele e tal. A gente orou assim, né? É. E aí, cara, no outro dia, uma vontade enorme de sair, assim, ó. Meu Deus, eu preciso falar com o cara hoje. Foi surreal, assim. E aí eu falei, foi no tempo certo, o cara entendeu, saí. Viu, meninas? Tem que ser sábia, não vai Exatamente. brigar aí que não vai... Vai não falar vai com quem resolver. resolve. Só tem vai que falar- piorar. Olha aí. Tem que Exatamente. falar com quem resolve. E aí, pra mim, foi isso, assim. Eu acho que cada ministério é de um jeito. Eu acho que algumas pessoas realmente foram chamadas para estar nesse lugar, desde que seja com sabedoria, né, com discernimento, que não coloque a família em risco. Tem que ter Eleonai muita maturidade, eu acho, também, né? Eleonai Eu- tem outra visão disso. Mas eu acho que algumas pessoas precisam ir. Eu sou meio radical. Com sabedoria, mas precisam ir. Mas eu entendi que para mim, não. Que para mim não era um ambiente saudável, não era... De repente, pela minha maturidade, Não pelas ficar muito pessoas, longe, né? assim, de casa, muito longe da minha igreja. Mesmo que eu estivesse indo para uma igreja, mas é diferente, né? Quando você está na sua igreja, onde você é discipulado, onde as pessoas conhecem seu caráter, os seus pecados e te ajudam. E você ir para uma igreja que ninguém te cai conhece, naquela- bate aquela nas suas de novo, costas, ó, você é gente, incrível, pode legal, falar, hein? É diferente. Mas você está indo trabalhar. Você está num ambiente de adoração, você vai adorar, mas você está indo trabalhar. Então Também, não tem né? como ser a mesma coisa, sabe? Isso é polêmico, né? Isso é Polêmico. polêmico. Por isso que eu acho que tem pessoas que precisam ir, são chamadas para ir, e outras precisam encarar a verdade, não ser hipócritas e falar assim, ó, isso não faz bem para mim, não vou. Só que é muito difícil, né? E também, igual você estava falando, né? Começou a pesar e colocar minha família em risco, ir para Exatamente. esses lugares. E aí acaba sendo uma coisa... A troco de eu quê, tô né? precisando ir trabalhar, Exato. né? Não tô indo... Aí acaba ficando uma coisa, assim, bem Inverte confusa mesmo, Exato. né? E eu cheguei a conversar com algumas pessoas, assim, né, nesse período de crise. Falaram assim, me aconselhando com pessoas que viveram anos na estrada. Tá, mas e seus filhos? Como é que é a criação? Ah, nunca vi. Festa, coisa de escola, nunca fui e tal. E aí, normal pra pessoa, assim, ó. Achando normal. Não, normal, mexendo no celular. Normal, nunca vi isso aí. Não, tem que trabalhar, né?
Fala assim, caramba, mas são seus filhos, você não viu eles crescerem. Normal isso. Mas aí também entra na questão, qual que é o propósito disso? É só por dinheiro, só para levar alimento para casa, roupa para as crianças, é só isso? Se for isso, não vale, né? Se for só pelo... Não vale. Não faz sentido. A vida não é só isso, né? Não é só buscar dinheiro. E é perigoso porque tem vários outros trabalhos que as pessoas também viajam, ficam Obviamente. Só que esse acaba que muitas vezes fica sendo, você vai em nome de Deus. Acaba sendo enganoso, É. né? Exatamente. Só que na verdade é por causa do dinheiro. Porque se você não for, não tem. Não vai receber. Só que quando vai, fala que é por causa de Deus. É uma justificativa negócio. para um desejo, talvez até um pecado, né? Exatamente. Que é a vontade de estar em evidência. Sim, o orgulho, né? Status. Quem não gosta disso? Exatamente. É. E é um outro ponto muito interessante, né? Porque eu ia nas agendas e era tratado da melhor maneira possível. Né? Tapinha nas costas, muito elogio, e não sei o quê, comidinha e tal. Aí chega em casa, ó, a louça tá suja, roupa tá ali pra lavar, tá? Aí é um choque muito grande. Imagina pros artistas, né? Os grandes mesmo. É um choque muito absurdo. Assim. A gente isso viveu confunde a isso, cabeça. Você fica querendo o mesmo tratamento em todo Exatamente. lugar. Não, Tipo mas assim, aí te você- incomoda eu chegar em acho casa e ter que fazer isso. Que perde a noção, você perde o que é a sua vida real Exatamente. e o que é aquilo. A gente viveu isso por muitos anos, viajando juntos, e você chega num estado, você é convidado como convidado, Você vai no melhor resort do estado. E aí, quando você se depara com a sua realidade, é bem diferente. Então, isso é meio confuso também. Choca, né? Choca. E também, Confunde a assim, cabeça. aí surge até mesmo, assim, para a questão da igreja, né? Um outro assunto no sentido... Mas conectando com isso que vocês estão falando. Eu estou numa igreja, eu vou para um evento, eu estou numa conferência. Então, quando você chega ali, tem toda uma preparação para uma coisa completamente diferente. Mas da mesma forma, quando você chega na sua casa, você também vai chegar na sua igreja, né? E daí é um culto normal, como todos os Exatamente. outros. Você não é mais um membro. As pessoas vão te não tratar é- normal. Não é uma Não é uma conferência. Um cristão normal. Irmão da igreja. E isso também deve chocar, né? Sim. Muitos músicos. Sim, E aí Por sim. isso começa... é tão perigoso também. Exatamente. Não me sinto valorizado na minha igreja. Vou para outro lugar porque as pessoas não têm amor lá. Entra o glamour, né? Exatamente. Entra o glamour no negócio. E é facinho de se perder, tá? Muito fácil. E aí a missão vai ficando de lado, né? O objetivo principal talvez nem Exatamente. exista. A gente se sente muito bom, sabia? A gente se sente bom no que faz. Quando Sim. chega num lugar e é muito elogio. Você vai se sentindo tão O bom coração fica quentinho, né? que aí aquilo vai subindo, sabe? Aí vem o orgulho, aí aquela vontadezinha ou aquela soberba de já achar o outro menor que você. E é muito natural. É uma coisa que foi tratada na... Desculpa, pode falar. Não, fala aí. Que Depois foi eu vou- tratado quando eu cheguei na Central, por exemplo. Eu não sabia que era tão grande assim o meu orgulho, o meu ego, mas era. Por exemplo, quando eu cheguei, a maioria dos músicos, mano, você viu quem chegou? Aquele cara, mano, olha os vídeos dele no Instagram e tal. Aí, o que o Ananiel fez? Me deixou de banco 6 meses. Não que eu quisesse tocar, eu tava num período de, assim, de ser tratado e tal. Mas foi estranho eu chegar assim, poxa, eu podia estar fazendo alguma coisa, podia estar servindo, eu tô aqui, tudo bem, beleza. No gelo. Exatamente. Foi bom esse processo, assim, sabe? Gerar maturidade. Eu ia perguntar assim, o que você recomendaria para um jovem músico ou qualquer carreira assim que envolveria esses viagens, esse glamour, o que você recomendaria para alguém que tá com esse desejo, com esse sonho? Que tem esse sonho? Tem muita gente que tem esse sonho, né? Cara, eu recomendo a oração de Davi. Não a oração de Davi específica, mas o que Davi fazia diante dos desafios. Ele sempre orava o Senhor. Senhor, é para fazer tal coisa? O Senhor vai estar comigo? Porque se eu fizesse essa oração desde o princípio, de verdade, sem nenhuma hipocrisia, eu teria descobrido a resposta. Nem Tipo teria assim, começado. Não teria começado. E Mas eu também, quis fazer porque... se você está eu me iludi. nesse lugar, tem alguém que te traga para sua realidade, né? Porque ter amigos que vai alimentar mais esse... Como que pode Esse falar? desejo, né? Esse desejo Exato. pode fazer perder a noção da sua vida real, né? É uma vaidade, É né? uma vaidade. Uhum, exatamente. Então, Pessoas que te confrontem, né? Pessoas que... nada melhor do que perguntar para Deus, né? A pessoa que mais vai te confrontar. E estar disposto a escutar, né? É. E obedecer. E obedecer, senão não adianta nada, né? Exatamente. E o primeiro... E também, assim, tem a questão de perguntar, né? Para
você mesmo. Isso que é difícil. O que que você quer Qual a com sua tudo motivação, isso? Qual né? que é a sua principal motivação? Qual é o propósito nisso? Porque É a pergunta perigosa que todo se mundo for corre. para Ninguém fazer quer fazer, né? sucesso, se for para porque acha que é glamuroso, ou porque, sei lá, porque todo mundo tá fazendo, porque você vai se transformar no mega de um músico. Exato. Tudo isso É vazio, vai te né? levar Pode crer. para um lugar que não é legal. Que quando perceber, quando se der conta, você vai estar afastado da igreja que nem Exato. sabe mais. que Estando tá- na igreja. Estando Isso que na é o igreja. pior. Perdido dentro da Que é igreja. basicamente o que a gente viveu, né? A gente viveu isso. Sim. E entender que dentro da música existem muitas fontes de renda, né? Sim. Você pode compor música, você pode compor trilha, você pode trabalhar com produção musical, você pode trabalhar em estúdio. São muitas coisas que você pode fazer que não seja a viagem, né? A estrada. E muito além disso, né? Tipo assim, não só a música em si, mas o próprio Deus pode sustentar de forma Pode que... não, é ele quem sustenta, né? Exatamente. Eu acho que é uma lição também que a gente aprendeu, né? Exato. Porque tinha uma segurança ali. E aí foi o próprio Deus que quis que a gente passasse pela dependência. Era a área da nossa vida que precisava ser abalada, era a financeira. E aí foi quando ele nos ensinou a depender totalmente, assim, sem nenhum trabalho fixo, nem nada. E a gente foi aprendendo sobre Você teve um dependência. sonho com isso, lembra? Que a gente tava na praia, Ah, aí veio esse uma onda sonho. muito forte e a gente corria para se esconder, tipo, para uma rocha. Então hoje eu entendo que a gente tava tentando se proteger, se segurar de alguma maneira. De Nas manter o próprias controle, forças. né, Exatamente. da situação. Então, uma dificuldade financeira, não, preciso trabalhar mais, fazer mais agenda, preciso fazer mais coisa. Tentando controlar do meu jeito, fugindo da tempestade, que era ele. Ele tentando ensinar alguma coisa. Olha. Ele querendo levar vocês sim, pro entendi. profundo. Pro profundo. Exatamente. E a gente querendo ficar no raso ali, né? Porque é o lugar seguro, querendo os pés no chão. assim. É a hora que a gente percebe que não somos nós os provedores da nossa casa, né? É Deus, através dos trabalhos. Mas Exatamente. quem provê... Quem manda é ele. Quem Se manda ele é não ele. quiser, não. Exatamente. É uma lição dura de aprender, mas aprendemos. Estamos E aprendendo. hoje, Vale a todo pena. dia, assim, É. eu lembro como se fosse o maná, sabe? Exatamente aquela Sim. quantidade necessária precisa para pra aquele hoje. tempo. Contentamento. Mas Hoje você não tem nada fixo, assim, Não. né? Um trabalho fixo. Não, nenhum trabalho fixo, não. É só... E tem surgido tantos trabalhos, né, Deco? Bizarro. É muito... Para fazer de casa, nanando o Gabriel. E fazendo. É mesmo. Ó, vou pegar ele, dormiu. Aí continua. Mas é maravilhoso. Trocaria isso pela estrada. Jamais, jamais faz sentido nenhum. Foi o período que eu me senti muito perdido, assim, muito vazio na estrada. Não fez sentido espiritualmente para mim. E até assim, eu achei interessante, né, que vocês falaram que desde o começo a Ilionai não concordava. Então também já tinha uma discórdia no casamento. Já não né? tinha como dar certo, né? Uma Porque, divisão, né? é, Duas tinha visões. uma divisão e Exatamente. dentro do casamento isso é muito perigoso, né? É. E aí tem até aquela questão, né? A gente precisa ouvir, né? O marido, Com certeza. né? O cônjuge, O cônjuge. Uhum. Só que também muitas vezes o cônjuge, ele também precisa ouvir, né? As mulheres. É importante a gente dizer isso, né? Até uma das coisas, né? Até de pessoas que discipulam a gente sempre fala, né? Homens também ouçam as mulheres, Nossa, né? isso aí. Com certeza. Eu acho que é uma sabedoria especial que Deus dá pra esposa, né? Tem. Então, homens, escutem suas Deus fala mulheres. muito conosco através Muito, das bizarro. nossas esposas. Então, Bizarro. Eu acho que eu fiquei meio quieta porque eu não sabia também se era algo pessoal. pessoal, assim, que eu não queria por causa dos meus motivos. E aí eu estaria atrapalhando algo que Deus queria fazer. Eu não tinha muita clareza nisso. Então eu fiquei quietinha, só orando e esperando. Mas no tempo de fundo Deus. não estava concordando muito. Não, no fundo ela- Coração fechado para isso, né? Fechado totalmente. Vamos aproveitar aqui e perguntar, não sei se a Day quer falar mais alguma coisa desse assunto. Não. Mas eu ia pedir para vocês compartilharem. A gente sempre pede para cada convidado compartilhar um livro, né, que mexeu muito com você, que falou muito com você. Então, gostaria, pode ser com a Ilionai começando. Presta o meu livrinho aí. Este livro aqui, ó, foi o que Mostra mais... ali naquela câmera ali. Foi o que mais mexeu comigo, porque esse aqui é Discipulando o livro, né? Ele aponta os nossos... Formação Formação de um discípulos.
E ele nos ensina a ser discípulos e para discipular outras pessoas, né? E aí entra a questão de temperamento, aponta, né, quais são os nossos pecados, e então a gente é bem mexido. E eu indico essa leitura aqui para todo mundo. Total. Bom demais. É que a gente fala tanto sobre avivamento, transformações, mas tudo começa dentro da gente, né? É lógico, a gente vai fazer discípulos, a gente vai ser bênção na terra, mas será que dentro de mim, como é que tá, né, dentro de mim? Será que eu sou transformada? E assim, a impressão que eu tenho é que eu estou errada o tempo inteiro, assim. Quando eu começo a querer argumentar com alguma coisa, já sei que eu estou errada. Já sabe, é que verdade. alguma coisinha Será que eu Depois da estou leitura? sendo parecida com Jesus? Exatamente. Pode crer. O confronto faz você olhar, você se confrontando, né, o tempo todo. E é muito difícil quando você já consegue identificar ali, e aí você tem que lidar com começa a guerra, né? Assumir. Da carne e do espírito. Aí tem que vencer o espírito, né? Tem que estar mais forte. Que bacana. Muito O bom. cerne do cristianismo, né? Discípulo. É muito bom. Verdade. Eu indico esse livro também. Eu vou falar de outro livro, mas eu também indico esse aqui, para reforçar. Esse livro é muito bom para a formação eu de um também discípulo. Conheço esse livro, muito bom. É fantástico esse livro aqui. E qual que é o seu, então, Davidson? Eu vou indicar Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é muito interessante, é do Napoleão Hill. Não sei se vai aparecer aqui. Se der Tem para algum pôr lugar aí pra na vocês. tela para nós, para quem Esse livro tá é só escutando, né? Não dá extremamente interessante. Esse cara aí, Napoleão, ele tem uma experiência tipo a de Paulo, assim, que ele não sabe se estava sonhando, se ele estava acordado, mas ele tem uma entrevista literalmente com o diabo, e aí o diabo vai contando para ele a estratégia que ele faz para dominar a sociedade. Uau. Então, tipo, a televisão, as escolas, a música em si, o teatro, enfim, todas as esferas que ele consegue dominar, a estratégia que ele usa. Até grandes nomes, assim, da maldade, como Napoleão não. O Hitler lá, ele explica que ele coloca uma ideia na cabeça do ser humano e faz o cara pensar que a ideia é dele. Então, ele tira o dele da reta. Desculpa. A pessoa nem faz noção que tipo, está sendo tô manipulado pelo diabo. Não, a manipulada. ideia é dele, uma ideia maligna que ele coloca, tira o dele da reta e a pessoa acha que é dele. Muito interessante. Então, tipo, é uma ficção, mas revelando uma É realidade estratégia. espiritual. Exatamente. Assim. É um livro meio denso, assim, de ler, que você fica abismado com algumas coisas que faz sentido na sociedade. Mas é muito interessante. Agora, para a vida diária mesmo, para o crescimento de um discípulo, esse livro aqui é perfeito. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você precisa Exatamente, reconhecer esse aqui é o como cerne. você tá, aí É a daqui base. pouco lê um desse que vai te levar Abrir os olhos a conhecer quem é seu inimigo e também te dar essa garra de e agora, o Exatamente. que eu posso Exatamente. fazer para Exatamente. combater o inimigo na sociedade, nas esferas, né? Exatamente. É muito interessante. Esse ponto eu acho muito interessante realmente, porque eu vejo que muitas pessoas ignoram, né? E em 2 Coríntios, Paulo fala, pois nós não ignoramos as intenções de Satanás. Para que ele fala, para que ele não tenha vantagem sobre nós. Então, quando a gente ignora, é tipo assim, não. Fecha não, os já olhos, né? Não tá né? me influenciando, Fecha os olhos para ele. subestima. Exatamente. Aí Engana, ele já tá né? em vantagem, né? Aí ele já tá em vantagem, então Sutilmente ele vai trabalhando. vai trabalhando. Aí esse Sejamos livro atentos. faz você abrir os olhos Entender toda a estratégia dele. para as intenções de Satanás, para ele não ter vantagem. Exatamente. Isso aí. Muito tá legal. Bom. Em relação a isso, você, na música ou em algumas outras áreas, a gente sabe também tem um pouco de trabalho aí de teatro, né, envolvido. Aí, o que você vê como oportunidades, né, para a igreja, né, para um cristão poder tomar a frente, né? Uhum. Entendendo que existe uma estratégia do diabo, como que você pode não deixar ele em vantagem, mas que você tome a vantagem em algumas áreas. Você pode mencionar alguma coisa assim, alguma área, alguma Não estratégia? entendi a pergunta, não. Tipo, em alguma área da vida que você vê que a igreja tem negligenciado e realmente deixando espaço para o Sim. diabo. E aí Sim. você vê, não, aqui nessa área mesmo a igreja pode ter uma oportunidade de tomar a frente. Pode crer. Entendeu? Sim, sim. Eu acho que essa área do teatro é muito óbvia, né? Porque eu conheço poucas companhias que são cristãs, né? Que são intencionais nessa área. Então,
O que a gente mais vê são conteúdos seculares, são conteúdos profanos. Então, é uma área onde há pouca luz, né? Então, acho que é uma área que a gente pode... Aí que eu falo que a gente pode, como músico, a gente pode trabalhar nessa parte, não só de tocar, mas também de compor, de trabalhar com trilhas, que a parte secular não, gospel da música é muito nichada, né? Então, você tem lá os artistas, você pode trabalhar nos projetos deles, nos DVDs e tudo mais, mas acaba aí. Né? No gospel não tem muito para onde fugir. Agora, nessa parte secular, a gente pode ir com discernimento, com sabedoria, entendendo quem a gente é, sendo um discípulo de Jesus lá, a gente pode fazer a diferença nesses ambientes seculares. Sendo luz no meio das trevas. Sim. Exatamente, mas com muita clareza, Identidade bem estabelecida. com muita né? maturidade. Maturidade. Esse lance de eventos e grandes eventos e tal, eu penso em Jesus, porque ele estava diante de multidões, ensinando para muitas pessoas, ele estava com os discípulos dele, e a gente brinca no nosso discipulado que ele não dormia, né? Que ele fazia isso durante o dia e à noite ele estava orando. Tava orando. Jesus não dormia, cara. Como é que você aguentava? Então, assim, o problema não é Lembrar, estar né, que a nesse... vida naquele tempo não tinha energia elétrica, então... Exatamente. Dormia 7 horas tá todo Tá mundo... todo mundo dormindo. Acordava assim. Acho que o problema não é estar nesses ambientes, não é estar no teatro, não é estar nas agendas, é a sua intenção, é o seu coração. Até onde você obedece o que ele quer. Até onde você está com o coração nele. Esse é o ponto. Não é a coisa Porque em si. se você não estiver com o coração nele, até dentro da igreja, você Exatamente. Errado. Fazendo pelo Longe, glamour, fazendo pelo status. Pode se perder também, né? Exato. Pode. está... E, bom, a gente tem um outro quadro aqui que chama Um Filtro, que é pra gente falar sobre algum assunto. Hoje em dia tá muito na moda o sem filtro, né? Aquela pessoa é sem filtro. Fala o que quer e do jeito que quer. Mas a gente tende não. Vamos passar tudo por um filtro, e esse filtro é o amor. Então, eu queria que vocês falassem, passando pelo filtro do amor, sobre essa questão dos bastidores, né, dentro dessa área de eventos gospel, que a gente já ouviu, né? Acho que muita gente aí já ouviu muitas histórias, muita coisa que acontece. Então, passando pelo filtro do amor, né? O que vocês podem dizer a respeito desses bastidores da organização de eventos no meio gospel? A gente já participou de muitos bastidores de DVDs, de projetos gigantescos. E a gente vê pessoas de tudo quanto é jeito, né? Pessoas que estão centradas no Senhor, pessoas que são muito simples e que exalam Jesus, assim, a pessoa dá um sorriso, te dá um abraço, você se sente muito querido. Outras pessoas que estão ali só pelo status, não são cristãos de verdade. Eu não sei o que você vai falar, mas o meu filtro é entender que é a compaixão por essas pessoas, porque altos e baixos, né? Assim como eu já tive altos e baixos, de estar muito firme com Jesus e outros momentos que nem tanto, que eu estava por aqui de ansiedade, de frustração, não estava tão bem. Então, eu vejo... Hoje eu enxergaria essas pessoas com compaixão. Eu já bati muito de frente, né? De novo, o meu orgulho, sempre acusando o outro, né? E aí eu sempre tratava com indiferença para tentar de alguma forma, sabe, atingir a pessoa, para ela, você não é tudo isso, sabe? Ou você não está vivendo eu isso, agia né? com diferença para que a entendi. pessoa Pra baixar um pouco a bola da pessoa. assim. ou para ferir, machucar a pessoa, sabe? Por achar que ela estava sendo estrela e tal. E aí eu também fui trabalhada de novo no meu orgulho, em mim. E hoje eu consigo entender, trato todo mundo muito bem, com carinho. Quando tem essa atitude, eu tenho amor por essas pessoas. Eu acho que é a compaixão, né? E entender que o meu testemunho pode, de alguma forma, tocar e fazer a pessoa se ligar. Exato. Né? Porque é muito complicado quando você não tem maturidade e você vê o cara lá ministrando, e acabou a ministração, ele sai, e aí é o cão, assim, né? Reclama de tudo, não sei o quê, às vezes xinga, já vi xingar em cima do altar, assim. Meu Deus. Que ruim esse microfone, para não falar outra coisa. Que técnico ruim que vocês têm, hein? E aí, glória a Deus e tal. Então, como é que tá adorando a quantos senhores aí, né? Enfim, e aí, eu falar alguma coisa. É muito difícil ver isso e...
Esqueci o que eu ia falar. Isso aí você acha que de alguma forma até influencia naquele esfriamento, aquele afastamento? Total. Sim, a gente comentava muito sobre isso, né? Quando a gente acabava do evento e ia pra casa, nossa, você viu como a pessoa faz e tal, na internet é assim, e você viu como que ela é no Na internet, camarim e tal. no altar, no púlpito ali, falando de um jeito e agindo. É, de novo, né? Aquilo que a gente julga o outro achando que nós somos melhores. Mas é feio de ver, né? Como cristãos, assim, era Uma pra todo mundo... hipocrisia, né? Sim. É. Mas eu tenho compaixão porque eu imagino que a fama seja algo difícil de lidar também. Né? Esse glamour. Se pra mim já foi difícil em algumas igrejas ser tratado muito bem, imagina essas pessoas que é o tempo inteiro colocando lá em cima e tal. Então, imagino que seja um fardo muito grande, mas cada um tem um fardo que aguenta, né? Então, Exato. Entender que a gente não faz nada por acaso, né? Se eu estou ali naquele ambiente, tem um propósito. E aí estar ligada em espírito para ser direcionada. E eu acho que no tratar das pessoas, o jeito que a gente se porta que testemunha, né? Quem vive em nós. Então, através do meu testemunho, tentar mudar o mínimo que seja assim, o ambiente. sim. E também é até uma forma de oração, né? Sim. De um jeito de orar, pedir a Deus Sim. pela transformação. Porque o que a gente não Interceder pode por isso, né? fazer é achar isso normal Sim. e até estar nesse meio e se unir nesse ambiente fazendo praticando as mesmas práticas. coisas, né? Sim. Mas a gente precisa olhar, né? Saber que isso está errado, pedir para o Senhor até mesmo oportunidades, né? Sim. Até assim, Sim. hoje eu vivo mais nesse ambiente um pouco mais secular, não tão na igreja, então acaba sendo pior, né? Porque dali eles são completamente, eles não conhecem a verdade. Então, ali, o que eu tenho feito é orado, pedindo, Deus, me dá estratégias, me dá oportunidades de pregar o seu evangelho, de fazer a diferença, me dá oportunidade de ter voz, de ter uma certa autoridade Sim. para que eu possa tentar, pelo menos, né, falar do Senhor, do teu Sim. amor. E a mesma forma ali, né, dentro da igreja. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão cegas espiritualmente. Infelizmente, né, estão cegas. E é aquilo, é um ambiente de oração, né, e Intercessão. intercessão Guerra, né, um e ambiente de pedir para o Senhor estratégia de como entrar e falar a verdade, né? Eu vejo que isso foi muito complicado pra gente, porque a gente tinha acabado de casar, fomos feridos na igreja, né? O pastor subiu lá, falou da gente abertamente, assim, no altar. Então a gente já saiu muito ferido. Aí entrou nesse ambiente de eventos, E aí encontrando viu de tudo e um pouco mais. pessoas muito cristocêntricas, mas a maioria não vivia aquilo que pregava. Então pra gente foi um baque, assim. Não dava vontade de ir pra igreja vendo aquelas pessoas, não eram testemunhas. Até assim, eu vou falar que até louvor eu parei de escutar, sabe? É mesmo. Por causa da pessoa, né? Eu não acreditava na mensagem que a pessoa estava passando ali, porque pra mim era só mais uma música e Por causa que conhecia o bastidor, né? Porque daí você começa a até questionar. Isso eu até te entendo, né? Porque você começa a questionar a questão assim, será que realmente foi inspirado por Deus? inspirado em quê? Ou se é mais um hit Exato, para que marketing as puro, né? pessoas, né? Vamos ver o que escuta mais, o que vai cair né? Que acaba se comparando com as estratégias do secular, né? Sim. O que o pessoal vai gostar? O que vai tocar nas igrejas? O que eu não consegui entender era essas pessoas não têm noção tanto de gente que tem olhando para elas e que assim como eu, que já conheço a verdade, me frustrei. Imagina o tanto de pessoas ali em volta que nem influencia, conhecem a verdade, são escandalizadas Pois é. por causa desses comportamentos, sabe? Eu não conseguia compreender isso. Como que carrega o nome de Deus e faz tudo errado e não tem a noção do tanto de pessoas ali, até não precisa nem ser fãs, tá? Não tô falando de fãs, tô falando de Colegas de trabalho mesmo. muitas pessoas envolvidas no trabalho que olham e falam, Funcionários, né? Que crente assim trabalham eu na não casa quero da pessoa. ser. Hoje você Sabe? entende? Você acha que
Eu entendo. Hoje, O que tem na cabeça da pessoa? eu sei que tem muito da pessoa nela, por isso que ela age dessa forma. Precisa mais Tem de menos de Cristo. Cristo e mais dela. E orando aí, né? Tendo que orar para que o Senhor convença aí, que essas pessoas abram os olhos quanto antes. Porque eu vi muitas pessoas machucadas, mas muitas pessoas machucadas. Meu Deus. E tentando fazer o reverso ali, né? Vendo o outro machucado e tentando, não é assim, né? Fazer o processo ali de... Por isso Fazer um meio de campo. Por isso a importância, né, de estar cada dia mais focados no Senhor, Cheios, né? Completamente. cheios da presença do Senhor, né, buscar na palavra, em oração, porque nós estamos caminhando para os dias, né, terríveis, dias que cada dia mais os falsos profetas, eles Exato. irão se levantar, e a gente tem visto isso, muito, o amor se esfriando, as pessoas se afastando de Deus, as pessoas mentindo, e se a gente não tiver firme, a gente vai entrar nesses ambientes, ou a gente vai se desligar, ou a gente vai entrar e se misturar Uhum. nisso tudo. Exato. Ser influenciado, né? Ser influenciado. Então, a gente precisa ter firmeza no Senhor, em primeiro lugar, para que isso não nos atinja e que não afaste, né, esse amor entre você e o Senhor, essa fé, né? Exatamente. Eu vejo que isso também. A gente nunca teve tempo para brincar, né? Nunca foi brincadeira o evangelho. Jesus era muito focado em tudo que ele fazia. E eu gosto de uma frase de Paulo, eu não sei onde está, que ele fala para a gente estar sempre pronto para explicar alguma coisa do evangelho, falar sobre o evangelho, sei lá. A esperança da fé. sua fé, do evangelho. Sempre pronto para falar sobre isso, então, Fala a pra qualquer momento. Timóteo. Eu acho que ele fala nesse livro aqui, inclusive. Em algum Sim, lugar. a gente tem que estar sempre pronto. Sempre Pedro também pronto, cara. fala uma Em todos os coisa semelhante. ambientes. E isso é muito sério porque eu fiquei lembrando também de Jesus alertando, né? Ai daquele que leva meus pequeninos a tropeçar, né? Então, uma pessoa que está num lugar desse, numa posição dessa, com essa postura, Sim. se vira pedra de tropeço para outro, né? Pra Então, milhões. é algo... Precisa de muita compaixão mesmo. Exatamente. Intercessão para que saiam desse lugar. E quem está perto, que a pessoa Tenha maturidade. tire os olhos, né, da pessoa e coloque os olhos em Cristo, porque o homem é falho, né? É muito glamour. Esses dias a gente viu uma notícia de uma atriz, né, que abriu mão da profissão para cuidar da família. E foi um bafafá, assim, todo mundo criticando e tal, mas a sua carreira, uma pessoa super renomada, assim, de Hollywood e tal. Sim. E aí trazendo pra gente a mesma coisa, né? Quando a gente abre mão daquilo que a gente quer, de um status, de uma carreira. No final vai ser sobre você e o seu pecado, assim. Sempre no final vai ser Mas você vê, né? o pecado do... A pessoa quando enxerga, não, o que tem mais valor? É a minha família. Exato. Mas a sociedade vai Bombardeia, contra, né? que é outra coisa. Eu Que tive louco. que ser Uma muito pressão. firme. Mas aí que tá, né? Quem que tá te influenciando, né? Uhum. Muito bom isso aí. Isso aí, né, gente? Mais algum comentário? Agora uma pergunta pra vocês. Não, Com filtro. não inventa. Nossa, os Brincadeira, pastores bem brincadeira. polêmicos, né? Meu Deus, tá O que vocês querem falar? Não, tô Vocês brincando. Que pergunta ficam não. zoando, chamando a gente de velho. Porque é muita experiência pra idade de vocês. experiência. Vocês são muito experientes. Parabéns Não por pinta meu isso. cabelo, hein? Ó, saibam que tem muita gente observando vocês. Estejam atentos. Isso Senhor. é verdade. Guarda o meu coração, Senhor. Não, é porque às vezes a gente pensa muito no público grande, mas as pessoas do dia a dia, né? Com Sim. certeza. Com Que certeza. nos veem que estão ali. só Sim, de olho. exatamente, é. Aí Não, como em que eu trato todo a minha esposa exatamente. em qualquer Tempo. lugar? Nós estamos sendo Nossa, observados aquilo ali em todo tempo. é. E principalmente, né, pelos nossos filhos. Sim. Eu acho que esse é o baque, né? É verdade. Porque não adianta nada, né? Eu Eles revelam muito como nós estar estamos, na né? sociedade. Chama a Gigi lá, por favor. Não adianta estar Fala na pra dormir. sociedade, eu estar com as pessoas ao redor, sendo que dentro da minha casa, os meus filhos, eles não admiram, eles não respeitam. Acho que esse é o Sim. ápice de tudo, né? É o filtro.
eles podem dizer se o pai e a mãe são hipócritas ou não, né? É. Exatamente. Se vive dentro de casa o que tá falando, né? O que prega aí fora, Pode ou crer. se é totalmente contrário, né? E principalmente, né, as pessoas que estão... Principalmente, né, pessoas que exercem influência, pastores, cantores e tudo mais, né? Quando os filhos começam a ver os pais, né, pregando algo que eles não vivem, isso traz Vai matando uma também, questão né? A muito criança. complicada Uma dentro dor da muito cabecinha deles. Ué, mas meu pai tá falando que não pode fazer isso, tá pregando que não pode fazer isso, mas aqui pode, então aqui pode, eu vou fazer. Então, e aí, quando vai crescendo, vai piorando ainda mais, Exatamente. porque ele vai E aí muitos dando não entendem conta. por que os filhos se perdem na vida adulta. Exatamente. E aí, na hora que eles vão se dando conta, né, de tudo isso, vão ver que realmente há uma hipocrisia nisso tudo. E aí que causa a revolta. Então, eu acredito que dentro da nossa casa é o que... Sim. Não é tem o pra ponto onde de correr. partida. Não tem pra onde Então, correr. dentro de nós, Sim. na nossa casa... E Foi- a gente conhece muitos, né, que E se principalmente afastaram Deus, da igreja de né? Deus por causa disso, né? Dos exemplos o que tinham pai e a antes. mãe não vivem nada disso em casa. Exatamente. Eu não quero essa igreja, não não faz quero queimar esse no Deus. coração da criança o desejo de ser Querer igual. ser igual. E o mais sério em tudo isso é Deus, né? O que Deus está achando Meu de Deus. mim, Temor, né? né, por ele. Sim. Meu Deus, é tão sério isso quando você para pensar Deus soberano. E às vezes a gente quer Observando. brincar com Deus, né? Achando que Deus é... Igual um salmo, né? Lá de Asaf, quando ele fala: quem tenho eu no céu além de ti? Toda vez que eu vejo, que eu leio isso, eu falo assim: quando tudo isso acabar, o que eu vou ter? O que vai sobrar? Não vai ter Sim. meu filho, não vai ter meu marido, não vai ter ninguém. A quem tenho eu no céu além de ti? Eu e o Senhor, Sim. É. só. No final, Prestar contas resta pra ele. Resta Que o temor do só... Senhor esteja sobre os nossos corações. Exatamente. É verdade. Sim. Exatamente. Temor é importantíssimo. E essa responsabilidade aí como pais, né, que seja também um alerta, né, para todos. Com certeza, porque- com certeza. Uma coisa que eu aprendi Uma nesse tempo de responsabilidade. evento é isso. Se for necessário ter uma vida mais simples para minha família me acompanhar e os meus filhos crescerem amando a Jesus, eu estando perto deles, beleza, cara. Não preciso fazer muita coisa. Tá É ligado? melhor assim, né? Exatamente. É o contentamento, né, que Paulo fala, né? Isso. Melhor uma vida simples. Provérbios também fala muito sobre isso. É isso. Amém? Muito bom, gente. Muito bom. Glória a Muito Deus. bom. Venci a Muito bom timidez. papo. É Parabéns. verdade. Glória a Parabéns. Parabéns. Não foi covarde. Não fui covarde. Veio na mesa. Tentei fugir E uma olha- semana, né, Deca? Mas... Disparou a falar aí uns Você viu momentos só? que eu falei, Você meu viu só? Deus. Ah, mas é porque são vocês. Daqui a pouco né? ela vai estar abrindo o culto, olha lá. É, Ah, não, abraço. aí... Aí, vamos pregar na conferência de mulheres. Bom, gente, é isso aí. Muito bom. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Quero convidar você a curtir esse vídeo, clicar no seguir, Like. se inscrever no canal. Como é que fala do sininho? Eu sempre esqueço. Ativa o Ative o Gente, é sininho. bom, hein, Ativa o Dmitry? sininho. E compartilhe esse É isso vídeo aí. com o máximo de pessoas. Compartilha que com você os puder, músicos. com os músicos, esses Produtores. assuntos, Com os né, produtores. que a gente falou aqui. Ajude a gente a mostrar pro YouTube que esse conteúdo aqui é relevante e edificante. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado pelo convite.